Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto e último módulo e essa aula traz o título de Ative a sua imaginação, o poder da imaginação. Eu quero que você entenda que a imaginação, a nossa mente, é um ambiente fértil de prosperidade que pode nos trazer muita riqueza ou nos levar para caminhos árduos, porque aquilo que você acredita e aquilo que você acredita muitas das vezes pode ser proveniente de uma imaginação. O sofrimento, a ansiedade ou a preocupação é algo que imaginamos que ainda não aconteceu, só que com negatividade me faz sofrer hoje. Já prestou atenção nisso? Olha que interessante, o seu cérebro não tem a conexão com o passado ou com o futuro, ele só tem conexão com o agora. Você pode até imaginar um sofrimento que vai acontecer, mas a dor, a ansiedade, a angústia acontece agora, nesse exato momento. Então eu quero te ensinar a utilizar essa ferramenta poderosa que se chama imaginação a seu favor e com muita positividade, prosperidade, felicidade, alegria, abundância, realização. É dessa forma que você tem que se ver, é dessa forma que você tem que pensar. Você só se conecta com o futuro, por exemplo, com uma visão. E por que não uma visão positiva de futuro? Por que não usar a sua imaginação agora para utilizar, inclusive através da criatividade, resultados extraordinários? E tem gente que fala, Pacífico, eu não tenho criatividade. Claro que tem. Se você arruma problema onde não existe, é porque você tem a sua criatividade ativa, só que utilizada de forma negativa. Então, eu quero que você comece a se auto-observar. Esse treinamento é de autoconhecimento. Eu quero que você observe como você tem utilizado a sua imaginação a seu favor ou contra você, com autonomia ou com omissão, com prosperidade ou com escassez? O que você tem pensado, como você tem utilizado a sua imaginação? Porque agora nós vamos regular essa engrenagem. Porque muitas das vezes as pessoas dão sentenças e comprometem uma pessoa, fala, você não dá certo, você não nasceu para isso, anula, faz um X na pessoa, ou naquele motor que não está funcionando. Aí vem alguém que entende de motor e fala, não, era só um parafuso que precisava ser ajustado. E quando ajusta uma engrenagem que já não estava mais alcançando a outra, não dava o giro e por isso a correia não mexia. Mas agora que foi ajustado, a engrenagem roda e a correia gira e o motor voltou a funcionar. Por quê? Porque sabia qual parafuso apertar. E muitas das vezes esse parafuso é a nossa imaginação. E o poder da imaginação é tão grande que, presta atenção no que eu vou te falar agora. Respira fundo, se eu estiver muito rápido você pausa. Eu acho que eu estou muito rápido, né? Então vamos lá. Presta atenção no que eu vou te falar agora. De olhos abertos, os meus olhos têm limite. A minha visão é limitada. Ó, se eu olhar aqui para essa planta, tem uma parede atrás dela, limitou. De olhos abertos, só enxergo até aquela parede. De olhos abertos nesse estúdio, para o outro lado, eu também só enxergo aquela parede. Você não está vendo, mas atrás de você tem uma equipe, uma grande equipe aqui produzindo tudo isso. E eu vejo só essas pessoas atrás de mim e uma outra parede lá no fundo. Ou seja, a minha visão de olhos abertos, ela é limitada. Visão de olhos abertos é limitada. Agora, quando eu fecho meus olhos, eu passo de qualquer parede. Nesse exato momento eu estou o quê? Sobrevoando o meu país. Nesse exato momento eu estou próximo da Lua. Nesse exato momento eu estou aqui, ó, vim conhecer o Egito. Nesse momento aqui eu estou sentindo a emoção do que é estar em Jerusalém. Nesse outro momento aqui eu vejo a Torre Eiffel. Ou seja, de olhos fechados eu tenho liberdade, porque agora eu ativo a minha imaginação para que eu possa começar, através dessa imaginação, prover a verdade do que eu quero viver, do que eu quero sentir, do que eu quero experimentar, se não hoje, mas já acontecendo, porque eu já começo a me ver, mesmo que seja de olhos fechados. E quando eu vejo, eu desperto também o sentimento, eu começo a ficar feliz em saber quanto é bom viver isso aqui. E eu começo a projetar uma realidade que se inicia na minha imaginação. Toda a realidade que você vai viver começa dentro da sua imaginação, mesmo que para os outros sejam impossível, mesmo que para aquelas pessoas que estão te rodeando te chamem de louco ou digam que isso é impossível. A única pessoa que não pode acreditar nisso é você. Foi assim que o Walt Disney conseguiu montar o maior parque temático do mundo. Foi assim que o Walt Disney conseguiu trazer o personagem animado mais famoso do mundo, um rato, Mickey Mouse. Você sabia que muitas das vezes ele foi
nem foi empregado, não foi nem aceito em muitos estúdios, quando ele falava que o seu cartoon, o seu personagem era um rato, só que ainda assim ele não desistiu dele. E ele realizou e prosperou, e não para por aí, porque ele tinha ainda dentro da imaginação dele um mundo mágico. Não era só dar vida a um rato e se tornar o rato mais conhecido do mundo, mas era que as pessoas pudessem acessar esse rato e pudessem conhecer todos os demais personagens, inclusive aquele mundo que para ele sempre foi real. O Walt Disney sempre acreditou na magia. E por isso ele fez o maior parque temático do mundo, o maior parque, uau, a Disney. E não sei se você sabe, quando ele estava construindo o último parque, o maior, ele faleceu durante toda a execução do projeto. E quando ficou pronto, uma repórter chegou até a esposa dele e perguntou: como se sentiria o seu esposo, o seu marido, o senhor Walt Disney, se ele soubesse, se ele visse como ficou lindo isso aqui? Como você acha que ele se sentiria? A esposa sorriu e disse: meu amor, se tem alguém que viu isso aqui, pronto, primeiro que todo mundo foi o meu esposo, porque se ele não tivesse construído isso na sua imaginação, ele não saberia que era possível ser feito e ninguém teria a ousadia que ele teve em construir isso que acabou de encantar você, porque já havia encantado ele, já havia provocado ele, já havia despertado nele a possibilidade do real quando ele imaginou. E nós temos uma farmácia interna que nos dá a oportunidade de se energizar e de construir uma carga hormonal, inclusive, para que a gente tenha substâncias químicas que nos motivem a buscar esses sonhos que já foram imaginados. Para isso é necessário você tomar uma dose. Não é essa dose que eu estou falando. É a dose da farmácia interna que gera de dose é dopamina, O, ocitocina, o hormônio do amor, S de serotonina e E de endorfina. Toma uma dose, mas como eu faço para tomar essa dose, Pacífico? Ative a farmácia interna, use a sua imaginação, se veja como você quer se tornar. O William Marston, que foi o criador do DISC, que faz análise de perfil comportamental, e também o criador da Mulher Maravilha, ele já empoderava as mulheres, ele já sabia que o empoderamento está no posicionamento não verbal muitas das vezes, mas olha aí, ó, muitas das vezes não está na minha fala, está como eu me posiciono, Mulher Maravilha, Superman, porque quando você faz essa posição, está me assistindo agora? Quer acessar o extraordinário? Passa pelo ridículo, faz igual eu, faz essa posição aí, ó. Posição de Mulher Maravilha e Superman. Só de você fazer essa posição, você se empodera. Quando o seu corpo fica ereto e a sua cabeça levanta. Porque você começa a se posicionar de tal forma, a ser congruente com o posicionamento de quem vai vencer, de quem será vitorioso e alcançará resultados. Você nunca viu uma pessoa nessa posição se sentir um perdedor. Só quem se sente um vencedor. Então começa a se posicionar, começa a se permitir a viver isso. Quer mais? Amy Cuddy, psicóloga social. Essa mulher é a defensora, sabe do quê? Da pose do poder. Ela fala que nós podemos ter poses como a da Mulher Maravilha e Superman, pose do poder. Porque quando você levanta a sua cabeça, você informa o seu cérebro de que você está rumo à vitória. Já viu? Você sabia que pessoas que têm a deficiência visual e que nunca viram, por exemplo, um gesto de comemoração, mas quando elas vencem, ela faz o mesmo gesto, mesmo sem nunca ter visto e assim copiado ou ter tido algum tipo de exemplo. Por quê? Porque está dentro de você a essência da vitória. Só que se você não ativar ela, se você não se permitir viver mesmo antes, porque o que você vai viver amanhã tem que ser pelo menos criado hoje na sua mente. Usa a sua imaginação, começa a se ver naqueles 10 objetivos que você listou, só que além de se ver, começa a sentir, permita-se sentir. Pacífico, mas quando eu estiver lá eu vou ter muita alegria, sinta-se alegre, sinta-se empoderada e realizada, que você vai se sentir tão bem, que você vai se preparar para enfrentar a jornada que vai te levar até lá. E você vai ver que é tão bom viver isso, que vai acontecer de uma forma incrível. Você nem vai saber como aconteceu, sabe por quê? Porque a fé, presta atenção, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é bíblico, isso é fé. É você acreditar nas coisas que você espera, que você deseja, mesmo ainda não vendo. Uau! Uau! E é sobre isso que eu estou falando.
A neuroplasticidade fala que o cérebro pode se modificar, que nós podemos criar novas sinapses neurais, ou seja, o cérebro é treinável. Você pode treinar o seu cérebro, você pode treinar a sua imaginação até se tornar. E nunca se esqueça, a imaginação, até ela contém ação. Porque quando você é de fato alguém que imagina, é porque você acredita. Porque o acreditar começa na imaginação e termina na atuação, o que gera resultado de satisfação e realização. Agora faz dessa ação a melhor ferramenta desse treinamento até agora e eu te espero na nossa próxima aula.